Paz, meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todas estejam bem. Poxa, né? A gente ainda está aqui impactadas com o que Deus fez lá na cidade de Marabá. A todas vocês que de lá que estão aqui, sejam muito bem-vindas a essa live. A todas as meninas do Chá para a Princesa de Maranhão também, seja super bem-vindas, viu? E a vocês, princesas aqui da cidade de Goiânia ou de outra cidade, estado ou quem sabe fora do país, vocês são super bem-vindas. Oi, paz do Senhor! A paz do Senhor! Tudo Como é que bom? você está? Tô bem, graças ao Senhor. Tudo bem. Amém! Amém. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite, né? É um tema bastante interessante de se falar. Hoje a gente está vivendo aí, vendo muitas meninas sofrendo tantos relacionamentos abusivos. E também a falta, como eu disse, a falta de relacionamento com Deus, às vezes nos torna cada vez mais carente e a gente fica aí, a Deus dará, aceitando qualquer coisa. É verdade. Entrego a palavra para vocês, sinta-se à vontade. Paz seja convosco, todas vocês. É um prazer, eu que agradeço, Maressa, por esse convite maravilhoso de poder estar vindo aqui compartilhar um pouquinho do que Deus fez, né, na minha vida, porque primeiro, antes de nós trazermos uma palavra, o Senhor fala conosco, né? E, então, assim, é muito gratificante. E hoje, enquanto eu adorava ao Senhor, eu falava com Ele, eu falava, Deus, me usa como teu vaso hoje, né, para que eu seja instrumento na vida de mulheres e eu possa compartilhar com sabedoria aquilo que o Senhor fez na minha vida, né? Eu sou um testemunho vivo. Então, eu estou muito feliz. E é uma área, quando você fez o convite, Marissa, assim, você falou, Marcela, qual é essa área? Qual é a área que você poderia estar pregando, né, com propriedade? Na hora que eu li lá, eu falei, é essa. Falei, Marissa, é essa. Então, assim, creio que o Senhor vai falar com mulheres aqui hoje, porque se estão aqui é porque Deus separou, né? Esse momento é preparado para você. Esse momento é preparado para você que está aqui. E eu sei que muitas vão entrar depois e vão ouvir. Porque, Marissa, tem uma experiência assim de mulheres que uma manda para a amiga depois. Olha, essa palavra aqui falou muito comigo e eu vi também algo que você está passando, sabe? Então, assim, há esse movimento depois. Então, que mulheres nessa noite sejam impactadas com a palavra, com o poder e a glória do Senhor. Fico feliz pelo convite. Muito obrigada por ter confiado em mim para trazer essa palavra. Eu quero me apresentar aqui. Eu sou Marcela, ungida missionária pela Igreja Quadrangular aqui de Alta Floresta, Mato Grosso. Mas é um prazer estar aqui com todas vocês. Já chamei as mulheres aqui, já fiz o convite. Convido vocês que estão aqui, que conhecem alguém, que conhece uma mulher aí que quer ouvir, precisa ouvir uma palavra sobre relacionamento, ser renovada, ser tocada, curada, porque hoje Deus entra com cura aqui, Deus entra com cura feridas na alma. Vai ser um movimento lindo dos céus sobre a vida de cada uma que estiver aqui. Amém. Então, compartilha aí, envia para mais alguém. Eu até hoje, falando com o Senhor, eu quis colocar algo pautado, mas Deus falou assim, filha, não, vai que eu vou te direcionar, eu vou te dar uma palavra e eu vou te direcionar. Então, assim, hoje vai ser uma maneira diferente das outras vezes que eu já preguei. Então, assim, acredito que algo vai acontecer e poderoso, tá? Quero agradecer, Deus Pai Todo-Poderoso. Quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui trazendo a Tua palavra. Alimentando, Senhor, os Teus filhos que estão aqui, vieram buscar por uma palavra, um socorro, uma resposta. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha, toma o Teu lugar de honra, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através da minha boca. Prepare os corações. Traga, Senhor, aqueles que precisam ouvir, aqueles que o Senhor já separou para este grande dia, o Senhor já preparou. Que corações, Espírito Santo, sejam quebrantados, que toda barreira do levante do inimigo seja quebrada agora, anulado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, assim, é um assunto, o relacionamento, que ele abre um leque em muitas áreas, né, Marisa? Assim, relacionamentos afetivos, amorosos. Então,
Mas hoje eu quero falar algo sobre relacionamento amoroso, sentimental, porque hoje a gente conversa com mulheres, e eu já fui assim também, machucadas, feridas, não tem uma ponte, né? Não tem aquele caminho, aquela palavra, às vezes se sentem perdidas, os porquês, tantas dúvidas, medos. Então hoje eu quero passar aqui algo para vocês desde o início, mas fazer isso resumidamente. Porque algumas entendem, algumas já passaram de alguns ciclos, outras não. Então, e conforme alguém que for tendo dúvida, alguma coisa, quiser ir perguntando pra gente, eu coloco à disposição aqui. Primeiro, que o relacionamento tá lá desde a criação. Né? O relacionamento tá desde a criação, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, quando criou imagem e semelhança do Senhor, lá em Gênesis 1:26, façamos o homem, imagem e semelhança do Senhor, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, domine ele sobre o mar, domine ele sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de todas as terras, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui, Deus já deu algo para ele relacionar. Então, nós temos relacionamento com Deus, com os animais. E logo à frente, em Gênesis 2:18, ele diz que não é bom que o homem viva só. Aí foi onde ele criou a mulher. Né? Então, ele criou algo. Ele criou. Por quê? Ele quis que nós nos relacionássemos com ele e com a criação dele, que é os céus, os animais, a terra. Então, aqui já é uma porta para o relacionamento. E quando Deus criou a mulher e o homem ali, não tinha porta para o pecado. Então, eu penso assim, a imagem, semelhança do Senhor ali, na hora que eles fizeram, já criou já tem como é que eu posso dizer aqui? Então, quando ele criou ali, é o caráter do Senhor. Nós não tínhamos abertura, né? Não tinha ainda, a serpente não havia enganado o homem. Então, nós tínhamos o caráter, a semelhança do Senhor Jesus em tudo. Quando a serpente enganou o homem ali, a mulher com uma palavra, ali entrou o pecado. Nós sabemos que entrou o pecado. Então, ali houve uma barreira, que nós sabemos que depois esse véu foi rompido com a volta de Jesus. Porém, o inimigo age sobre as nossas vidas. Então, eu quero que mulheres aqui entendam isso, que o inimigo foi aberto ali, desde da enganação da serpente, foi aberto uma porta aí para nós lutarmos contra isso, mas o Senhor Jesus, ele veio, venceu, só que a nossa luta ainda continua aí todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. Então, eu vou para outro ponto agora. Então, Deus criou nós para um relacionamento. E nisso já existe, nós já nascemos no pecado, e isso nós já nascemos automaticamente com uma sensação de que está faltando alguma coisa. Então, nós já nascemos com a sensação de falta algo. Esse algo é preenchido em Deus. Esse algo não é homem, não é trabalho, não é matéria-prima, não é ouro, prata que vai nos preencher. Então, automaticamente, nós já sentimos. Para quê? Para que nós vamos buscar isso em Cristo, porque é assim que nós vamos o conhecer. Então, isso é preenchido em Deus, é onde nós vamos entrar. Quando isso essa busca, nós temos que buscar, existe esse relacionamento. Então, para nós entendermos a nossa vida, o nosso propósito, o nosso chamado, por que nós estamos aqui, aquela crise de identidade, nós temos que nos relacionarmos com Deus. Esse relacionamento abre todo o nosso entendimento. Então, primeiro, nós temos que relacionar em Deus, ouvir a voz dele. Né? Desde ali, do povo de Israel, Deus já dizia, eu sou Deus, eu quero que vocês me reconheçam. Então, o Senhor está dizendo para nós, eu quero que vocês me reconheçam, eu sou o Criador, eu sou aquele que você tem tudo em mim. Então, nós temos aqui uma grande direção de Deus, que nós temos que ter um relacionamento com o Senhor. Então, primeiro, nós buscamos o reino de Deus, assim como fala a palavra do Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas. Mas muitos, Maressa, ouvem essa palavra e fica vago, porque não tem um entendimento aberto. Porque o inimigo, ele vem realmente para matar, roubar e destruir. Então, ele age sobre a nossa mente. A nossa mente, ela é o maior campo de batalha. Então, o inimigo, ele vem sobre a nossa mente, ele lança dúvidas, ele lança medo, traumas, aí ele visita lá na nossa infância.
Então, assim, quero chegar em muitas pessoas que acreditam que, assim como eu, tiveram, como a Maressa, tivemos uma infância, né? Uma infância desprovida aí de amor, de afeto. Alguns passaram por rejeição, alguns passaram, né, por um sofrimento, uma perca, abuso psicológico, abuso sexual. E aí que é onde entra o inimigo. Então, o inimigo, ele vem para persuadir, ele vem para enganar, ele é um mentiroso. Então, ele vai lá na nossa infância. Por que que ele age lá desde a nossa infância, desde o ventre da nossa mãe, ele já começa a agir? Porque ele quer roubar a nossa identidade. A criança, ela é frágil. Ela é frágil, ela não tem uma autodefesa, ela não tem uma construção de caráter. Aí é o pai e a mãe que vai construir. Certo? Pai, a mãe foi ali, Deus confiou ao pai, à mãe, que é autoridade sobre o filho. O que que acontece? A mãe e o pai também não estão estruturados, porque vem de uma infância difícil e acaba jogando tudo isso em cima do filho. É onde o diabo entra com os pensamentos e gera toda uma confusão, aquele caráter mal construído. E aí, o que nós vamos começar a viver? Os traumas. Eu separei algo bem legal aqui, Maressa. Eu tava dando uma lida hoje e eu lembrando dos meus testemunhos com o Senhor, o que ele fez na minha vida através dessa infância. Por quê? O que eu quero trazer aqui para vocês? Rapidinho, um breve testemunho aqui para nós entendermos. O pai, a mãe, quando nós nascemos, né? Se um pai e uma mãe lançam uma palavra, porque a palavra de Deus, ela fala, a palavra tem poder para matar, para dar vida e para destruir, né? Para dar morte. Então, quando nós estamos aí na nossa infância, nosso pai lança uma palavra de maldição. Ah, você não vai dar certo. Eu casei, eu separei e eu não vou. Você também não vai. Você vai ver como que é difícil. Você não vai fluir. Você não vai dar nada. E o que acontece? O inimigo vai lá, pega essas palavras e começa a lançar sobre a nossa mente, começa a lançar e começa a virar uma batalha na mente. Quando nós vamos crescendo, o inimigo vai lançando aquelas setas, aí tem também as gerações, maldições de gerações. É um assunto bem amplo, né? Maldições, gerações. Algumas pessoas têm uma maneira de interpretar isso, mas eu interpreto assim, dessa maneira bíblica, e eu também tenho como que Deus fez na minha vida, porque havia, Maressa, maldições na minha família, de gerações que casava e divorciava, ou que marido batia, ou que era bêbado, que bebia, homens que eram agressivos, e isso vai fluindo de primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então, o que Deus vai fazer aqui hoje? Ele vai instruir você, abrir seu entendimento, para que essa maldição seja sobre a vida de alguém que há aqui, sobre essa área do relacionamento, que não vai casar porque mãe separou, porque você viu, essa dependência emocional, esse amor que você buscou no seu pai, na sua mãe, e você não encontrou. Deus hoje, ele entra para quebrar essa maldição. Deus hoje quer quebrar essas maldições de primeira, segunda, terceira e quarta geração, que sejam rompidas, para que você venha viver o que Deus tem para você. Não o que o diabo fala sobre as nossas vidas, que nós somos fracassados, que não vai dar certo, tudo aquilo que você começa, você não termina. Né? Isso em todas as áreas de relacionamento, seja no trabalho em que nós nos relacionamos. Eu falo assim, eu tiro por mim. Maressa, é algo tão forte, essa dependência emocional, essa falta de afeto, ou algo desde a nossa infância, né? Desde um abuso, algo que isso afeta em todas as áreas da nossa vida sentimental, em relacionamento. Eu era uma pessoa que eu queria o amor. Então, para mim ser amada e aceita nos lugares, eu fazia de tudo. Eu vivia uma vida de escrava. Para ser aceita nos lugares, para ser aceita pelas minhas amigas. Eu ia como elas queriam que eu ia nos lugares, olha o ponto. Eu ia nos lugares vestida de uma maneira em que eu não chamasse atenção, mas que sim elas chamassem atenção. Porque eu queria que elas gostassem de mim. Então, olha a dependência aí já gerada, né? E aí atrapalhava o meu relacionamento no trabalho, em todas as áreas da minha vida, isso entrava. E isso não fugiu muito do relacionamento amoroso. É agora que eu venho e falo sobre algo muito, muito sério.
Por quê? No relacionamento amoroso, desde de uma infância que você não recebeu aquele amor, você não recebeu aquilo que você criou, aquelas expectativas, aquilo que você não teve, você começa a procurar em pessoas. Né? Você começa a procurar em pessoas. E o inimigo sabe o que Deus fez. Deus fez o homem e a mulher para unir, construir, para, né, para nós irmos multiplicarmos. Mas o diabo não quer isso. O diabo quer o quê? Paralisar esse momento. Então, onde que ele vem mais atacar a nossa vida? Na área sentimental, nessa área amorosa, de nos relacionarmos, né? Então, o que eu quero falar desse vazio? O que nós fazemos? Eu falo, nós fazemos o que eu fiz, o que muitas pessoas que eu acompanho acabam fazendo nesse relacionamento vago. Mas olha o que Satanás faz desde o Éden, Marissa. Desde o Éden, ali, desde aquele momento, aquela época, os pais escolhiam o marido, a esposa, né, para os maridos. Ali o pai escolhia. As pessoas já não colocavam Deus no centro, porque Deus quer fazer parte do relacionamento. Mas eles não colocavam. Então, ali Satanás já deu uma abertura para mudar todo o plano e o projeto de Deus. Então, a maior intenção de Satanás é mudar na mente humana o projeto e a visão de Deus. Então, aquele que não estiver conectado com Deus não tem a visão de Deus. Então, nós precisamos do relacionamento com Deus para que nós tenhamos a visão de Deus, a mente de Cristo, para não sejamos enganadas. Chega de ser enganada. Chega, nós não devemos aceitar isso na nossa vida mais. Então, ali, nesse momento que os pais escolhiam, ali já era uma visão totalmente distorcida daquilo que Deus fez. Mas Satanás, aí já ficou aí o homem, ele não para de trabalhar, ele tá sempre, né, mudando as estratégias dele, ele tá sempre mudando o que aconteceu. Aí o homem criou, o Satanás criou na mente do homem que ele mesmo era dono de si e que ele tinha que escolher o relacionamento por si. Aí ele começou a fazer o quê? Escolher. Esse não dá certo? Ah, não deu. Por quê? Ah, porque não combinou comigo nisso? Aí pula para outro. Então, parou dos pais escolherem e foram para nós, homens, mulheres, escolhermos nosso relacionamento. Ainda continua errada. Ainda foge da visão de Deus. Porque é Ele quem quer escolher. É Ele que quer fazer. E nesse relacionamento, na verdade, não é a escolha dele. Mas Ele quer nos direcionarmos para termos um só relacionamento. Escolhermos a escolha certa, né? Isso, a escolha certa, conforme o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Não o nosso coração, porque o nosso coração, se nós formos direcionados por Ele, né, pela alma, pelo sentimento, se nós estamos feridos, se nós estamos magoados, a escolha com certeza vai ser direcionada àquela sua necessidade. Então, que nós venhamos nos relacionar com Deus para que não haja mais escolhas erradas, mas que hajam escolhas corretas, né? Escolhas duradouras, escolhas que vão fazer e viver o propósito de Deus. Porque o relacionamento, Marissa, ele é esse relacionamento afetivo, ele é muito mais do que só um ato sexual, ou de que só... É muito mais do que isso, é muito mais valoroso. Então, essa visão distorcida de Satanás que entra na nossa vida, através da nossa legalidade mesmo, nossas más escolhas, da nossa falta de relacionamento com Deus, nos faz sair dessa visão e viver o quê? Viver nessa tristeza e frustrações. Quantas frustrações! Então, eu coloquei aqui, eu até quero compartilhar assim, ó. Tem... eu coloquei 4 pontos para nós aqui, mulheres, se tiver um homem aqui também, para nós entendermos. Primeiro, quando a pessoa está nesse caminho ainda de cura, precisa passar por esse processo de intimidade com o Senhor, de relacionamento com o Senhor, e fica vago em relação com nós ficamos procurando em homens, em relacionamentos. Ó, tem obsessão em suprir suas carências, aliviar as lembranças dolorosas e emoções negativas através do outro. Essa é a primeira coisa errada que nós fazemos. Essa obsessão de suprir nossas carências. Aquilo que faltou no meu passado, aquilo que eu não tive, eu vou procurar em outro, né? Eu começo a procurar em outro. Eu coloco a necessidade e eu coloco o dever para ele fazer isso. Eu costumo dizer que a gente está vivendo, né, uma geração, eu me frustro aqui. E eu não posso
não é me isolar, mas eu não posso me afastar do que me fez dor para buscar uma comunhão com Deus, ser curada. Não, eu não posso ter esse momento. Eu preciso mostrar para as pessoas que aquilo não me atingiu, que eu estou bem e que eu sou foda. Hoje a galera tem muitas meninas e mulheres, pode dizer até mesmo da igreja fora, que elas usam muito essa palavra. Eu sou uma mulher foda. Mas são mulheres que dentro de si estão totalmente desconstruídas, cheias de feridas, cheias de dores. Por quê? Porque em vez de buscar em Deus quando é decepcionada por algum relacionamento, prefere simplesmente dizer: a fila anda, comigo a fila anda, achando que tá legal e não tá. Porque só Deus sabe, na verdade, o que acontece no oculto de uma pessoa assim. Eu digo porque eu era mais ou menos assim quando eu estive no mundo. Entendeu? Então, assim, é muito interessante quando a gente se decepciona, seja um relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento de trabalho. Essa ausência para essas pessoas. Buscar uma cura com Deus. Porque uma pessoa que não é curada, ela consegue machucar pessoas. Isso. Entendeu? Pode continuar. Não, você estava comentando ali, e assim, que eu vou chegar nessa parte até de falar dessa cura. E assim, vamos passar para o 2 aqui, para mim não estender muito. Ó, ela passa a conduzir a vida afetiva do outro porque tem urgência. Ela escolhe o parceiro apressadamente. E provavelmente escolhe errado, né? Eu passei por 1, 2, 3, 4. Por quê? Eu escolho na pressa para suprir aquela necessidade minha do momento. Eu escolho na pressa. No começo ali, por isso nós somos muitas vezes enganadas. Porque a pessoa, ela já entendeu, eu falo, porque eu vivia muito isso. O homem, ele já olha para você e já vê a sua necessidade, a sua carência. E ele vê, aquilo é uma arma. Só que, na verdade, ele também está sendo enganado. E a gente joga a culpa no homem. Não. Aí vai do nosso relacionamento com o Senhor, de nós entendermos e termos a sabedoria, né, Marissa, para nós não sermos mais enganados por palavras, né? E o coração desse homem ou dessa mulher tem que estar primeiro em Deus. Então, nós temos que escolher. E outra, não é nem por aparência. Nós olhamos pela aparência, e sendo que Deus mesmo falou ali para Samuel, falando para ele: não olhe a aparência, é o coração, eu vejo o coração. Então, se você está em Deus, Deus vai mostrar o coração para você. Então, vai abrir esse entendimento. Mas antes de chegar a tudo isso, Marissa, nós sabemos que há um processo de cura, né? Há um processo que Deus tem que levar. E esse processo, quem vai levar é o Espírito Santo. Então, essa intimidade com o Senhor, essa obediência vai te levar... Como que eu vou entender? Lendo a palavra, colocando em posicionamento, pedindo para o Espírito Santo te ajudar, porque ele está aí para ser o nosso amigo. Então, ele nos ajuda. Essa caminhada minha de libertação, Marissa, não foi fácil, foi dolorida. Meu Deus, foi muito dolorida. É muito dolorido. Mas quando você está na presença, na perseverança... Deus te dá uma força tão grande, é uma paz que realmente é uma paz que excede todo o entendimento. Então, nós temos que nos permitir chegar mais perto de Deus, né? Porque isso é uma decisão nossa, então nós temos que nos permitir para nos aproximar. Eu vou falar desse vazio, Marisa, que você falou. Esse vazio... a maioria das vezes, nós colocamos um sorriso no rosto, esse empoderamento, né? Eu sou empoderada. As mulheres usam o sorriso, a beleza, o corpo, né? Eu sou, quem perdeu foi ele, olha a mulher que eu sou. E assim, nós temos, mas lá dentro há um buraco enorme que quando nós chegamos no nosso travesseiro, a gente vê uma dor, vai pra balada, festa, se diverte, beija um, beija dois, beija três, mas quando volta para casa, aquela sensação, aquela necessidade, aquele anseio, aquela carência ainda não foi preenchida. Falta de quê? Um relacionamento com Deus, né? Eu quero que mulheres aqui entendam hoje, você é preciosa, o Espírito Santo de Deus,
tem ciúmes de você. O Espírito Santo de Deus, ele já tem alguém preparado para você. O Senhor quer te dar algo precioso, mas antes ele quer tratar com você. Né? Muitas vezes a gente faz uma pergunta assim, por que está demorando tanto? Ah, essa promessa não chega. Aí nós antecipamos. O que nós fazemos? Escolhemos com a nossa própria vontade de novo. A falta de perseverança, a falta de fé, né? Isso faz do quê? Nós rompermos o processo e voltarmos tudo de novo para trás, né? Cairmos de novo. Então, nós temos que nos levantar todos os dias, encorajadas de viver os sonhos de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. E aí, o terceiro é assim, ó. Quando nós chegamos nesse ponto, o parceiro não atende às nossas expectativas. Aí a gente se frustra, faz exigências, cobranças, briga, abusa, faz tudo para mudar o jeito dele. Por quê? Porque a gente quer dele aquilo que nós não estamos curada. Então nós colocamos o peso na pessoa. Aí vem as exigências, né? Aí vem a briga, aquela cobrança, aí nós começamos a cobrar do outro. Isso para entrar na forma da gente, naquela forma que nós queremos que sejamos. Por quê? Eu e você não estamos completa. Porque nós estamos buscando no homem essa completude, sendo que está em Deus essa completude. Né, Marissa? Então, é em Deus. Então, nós vamos querer. Se nós não tivermos curadas e prontas ali, preparadas, com o entendimento de um relacionamento em Deus, nós vamos fazer, vai acontecer isso conosco. E aí nós vamos querer nós vamos querer colocar a pessoa na forma e falar, você tem que ser assim. Aí nós chega em casa frustrada e não foi. Aí vai começar a viver tudo de novo. Aí você não vê o defeito, você vê o defeito da pessoa, ele não serviu para você e você vai buscar em outro. Aí fica aquela coisa que você vai buscar, mas o que acontece? Não foi rompido o que precisa ser rompido. Justamente. E nessa tentativa de buscar uma pessoa perfeita como queremos. Porque a gente não consultou a Deus, né? Como teria que ser. A gente só vai frustrando, né? Porque eu costumo dizer que hoje você tá com um, se decepcione, e hoje tá muito fácil você descartar as pessoas. A geração se tornou muito descartável. Exatamente. Hoje, tem pessoas que estão dispostas a lutar por um relacionamento, por um casamento, porque tá muito fácil o divórcio, tá muito fácil meter o pé no balde, como se diz, né? Exatamente. Mas que o Senhor cure, né? Existe a decisão de querer ser curada, que também tem essa necessidade. Querer. É a decisão, né? É a decisão. Isso mesmo. Quando eu vivia procurando esse preenchimento, cobrir essas minhas necessidades, preencher as minhas necessidades que eu não recebi durante, né, desde a minha infância, eu procurava em todos os meios preencher. Então não supria. Aí eu colocava sobre o outro. Ele nunca ia suprir com as minhas expectativas. Então assim, ó. Aí o 4 que nós está. Aí nós nesse momento, o que a gente está vivendo nesse tipo de relacionamento, a gente já não se sente feliz. Não estou feliz, mas eu não consigo sair dele. Quantas mulheres tem aqui que sofrem abusos emocionais, né, abusos até sexuais dentro do próprio relacionamento, só que não consegue sair. Não consegue sair. Ela não tem coragem de sair dessa relação. Aí sofre o que acontece? Aí ela sofre e reforça esse sofrimento dentro de um relacionamento dessa maneira. Isso faz com que acenda ainda mais os traumas e os medos dela. Isso aí frustra mais ainda ao ponto dela dizer assim, poxa, relacionamento não é para mim. Aí o diabo já fez o que ele queria fazer. Pronto, não vai casar, não vai ter filho, as gerações não vão continuar, não vou ter mais. Então, assim, nesse momento em que o diabo, que ele vem desde a nossa infância aí criando situações e armadilhas para que nós tornamos dependente, para que nós emocionais, tem que ser quebrado. E vai ser quebrado. Eu trouxe até uma visão daquela mulher da mulher samaritana, quando ela foi lá em João 4, eu estava lendo sobre ela, eu falei, Deus,
é muito forte isso aqui, ó. João 4, ele fala assim, e ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu vejo uma mulher aqui anulada, rejeitada, né? Nós vemos ela como uma mulher... Eu consigo imaginar o sofrimento dessa mulher. Ela chegava a ir sozinha nós entendemos o lado dos judeus, né? Que eles não conversavam, mas aqui o ponto aqui é outro. Marisa, o que eu vi aqui? Eu vi estudos dizer que esses 5 não eram maridos, homem. Poderia ser, pelos estudos que eu vi, deuses, né? Outras coisas, outros deuses ali daquela região que ela adorava. E que tinha mais um, e ele falava, não é esse também. Mas vamos interpretar como eu entendo que esses 5 maridos, vamos colocar que ela é uma mulher cheia de traumas, feridas, medos, insegurança, rejeitada, abusada, e ela está ali reprimida. E ela, nesse momento, ela passou por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, procurando algo. Porque Jesus falou assim para ela, eu preencho essa água que eu quero te dar, ela não vai saciar a sua sede só agora. Ela vai saciar a sua sede. Se você beber ela, você nem sentirá mais sede. Então, o que eu aprendo com isso? Que em Jesus, ele é água viva. O Espírito Santo é a água viva. Então, se nós estivermos conectados com ele, nós não vamos ter essas necessidades. Vamos sim, mas eu quero dizer assim, sermos reféns dessas necessidades, né, humanas. Primeiro nós vamos encher em espírito, porque ele também fala de um momento, de um poço de adoração, né, de um lugar, de um momento, um texto que também fala de adoração. Então, talvez ela tenha buscado em 5 deuses. 5 deuses, 5 coisas. Talvez você procure no seu trabalho, talvez você adore outros lugares, tenha prazeres em outros lugares, só que são prazeres que são momentâneos, não são satisfatórios. E Jesus estava falando o que para ela aqui? Eu sou o que te preenche por completo. Eu sacio, eu te satisfaço. Eu quero ser seu marido, eu quero ser seu provedor, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu pai, eu quero ser... Ele quer ser tudo sobre a nossa vida. E ele é sobre a nossa vida. Ele é soberano, ele é o nosso criador. Então, quando nós entendemos, né, Maria, essa identidade de filha com o pai, essas necessidades, elas são supridas pelo Senhor, porque daí nós entendemos que é ele, aí depois o que está em volta acontece sobre nós. É esse o entendimento. Primeiro, buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. A nossa visão tem que estar em Deus, nossa visão tem que estar primeira em Deus. O que eu preciso? Vou buscar em Deus. O que eu vou buscar em Deus? Mas tem pessoas que vão buscar em pessoas. E isso está errado. O relacionamento aqui, ó, Jesus deve ser o Senhor da nossa vida. Jesus é a perfeita manifestação do amor de Deus. Então, ele é o amor. Então, quando nós estivermos completa nele, ele é o amor. Aí nós vamos aprender a amar o próximo. Maria, eu quero falar algo aqui que Deus está me incomodando. E assim, é muito forte. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor sobre a minha vida. Eu não sei, alguns aqui me conhecem, outros não, mas eu vou contar um breve testemunho para vocês entenderem todo esse contexto que eu quero falar com vocês. Eu vim de uma infância abusiva, né, agressiva, e fui crescendo, adolescência. Chegou aos meus 15 anos, Marisa, eu achava que um príncipe encantado tinha que chegar para me salvar de toda aquela pressão, de toda aquela agressão, de todo aquele abuso. Então, tudo aquilo que eu não tive na minha infância, eu acreditava que um homem poderia chegar e ser sobre a minha vida e me salvar, né? Eu não tinha entendimento de quem era o Senhor. E comecei a buscar em homens. Aí fui agredida pelos relacionamentos, eu era traída, aí eu voltava para o outro, aí ia para o outro. Chegou um momento que
o que eu quero falar aqui, o diabo, ele é sem vergonha. Esse é safado. Irmãos, por isso que nós temos que estar conectados com Deus. Chega de nós sermos enganados. Chega. Nós temos que ter conectados com o Senhor, porque Ele tem o melhor sobre a nossa vida. Aí eu virei crente, Marisa. Aí eu falei, pronto, agora eu quero um homem crente. Eu não quero mais homem do mundo. Aí eu comecei a acreditar que o homem crente não seria como o homem do mundo. E não foi assim. Porque ser crente, crente, né? Vou colocar a religião aqui assim, só por esse exemplo. Não quer dizer santidade. Eu tinha aquela visão, pronto, saí do catolicismo, saí do espiritismo, agora eu vou virar crente, porque crente não pode fazer sexo. Olha a visão. Falei, pronto, agora eu vou casar com um crente. Aí foi mais uma vez o inimigo, mas eu estava procurando ainda um homem, olha a procura. Eu ainda ia para a igreja para procurar um homem. Eu não ia para a igreja para procurar um Deus. Eu ia na igreja porque eu achei que eu ia encontrar um homem de Deus. E nisso eu comecei a procurar esse relacionamento, encontrei um relacionamento e falei assim, ó, nós vamos casar e nós vamos batizar porque eu quero ser crente e quero viver assim, quero conhecer esse Deus. Fui, casei, deu tudo errado. Deu tudo errado. Foi muito rápido, comecei a viver as mesmas coisas que eu vivia no meu passado. Chegou um tempo que eu comecei a pedir socorro para Deus. Eu falava, Deus me socorre. Deus me socorre. Comecei a ficar doente, comecei a ficar depressiva, comecei remédio para depressão, comecei a ter síndrome do pânico, comecei a parar em um hospital, comecei a delirar, comecei a falar, Deus, então o Senhor me leva. Me leva porque eu não suporto mais. Me leva porque eu não suporto mais. O que Deus fez, Maressa? Minha filha ficou enferma, câncer. Acordou, dormiu sem e acordou com. E nisso uma pessoa me encontrou, a Silvana me encontrou, eu não tinha amizade com ela, me encontrou. Essa mulher de Samaria aqui voltando, essa samaritana, Jesus foi lá porque tinha uma obra na vida dela. Então Jesus está aqui hoje porque Ele tem uma obra na sua vida. Receba, porque isso veio de Deus. Se você está aqui, é porque o Senhor tinha esse momento de encontro com você, porque hoje Ele libera palavras proféticas sobre a sua vida. Ele chegou, Ele falou, eu vou lá, eu tenho que ir lá, porque Ele sabia que uma mulher precisava ser liberta. Eu acredito que na Bíblia, a única vez que Cristo foi até alguém para fazer um milagre, ter um encontro, foi com ela. Todos os outros tinham que pedir, né? O cego, assim, em específico, só foi essa mulher que ele foi lá, né? Ele poderia atalhar para chegar onde ele, né? Mas ele quis, não, vou lá. É interessante, né? Deus é maravilhoso mesmo. E assim, você falando aí me trouxe algo. As mulheres hoje em dia, elas estão buscando ser empoderado. Jesus, desde aquele momento, desde aquela época, já empoderava nós. Justo. Ele já tinha esse amor. Ele já tinha. Gente, olha a Maria Madalena, com 7 demônios que ele expulsou, ela caminhou. Pastora, quem foi que Jesus falou assim, vai e avisa todos? Então, assim, foi ela. Foi ela. Então nós temos que nos colocar. É esse amor, nós temos um amor de Deus e nós estamos procurando essa carência e Deus está aqui suprindo. Então ele foi lá encontrar com ela, ele conhecia as lágrimas, ele conhecia a dor da alma dela. Deus conhece a dor de cada um aqui, a necessidade de cada um aqui. Ele conhece a identidade de cada um aqui. O que ele está querendo fazer é se relacionar com você. Ele quer se relacionar, esse momento íntimo, esse momento de vocês dois, que você seja cheia dele, aqui a Luciana falando, uma unção. Ele quer que você seja cheia, que você transborde dele. Porque quando o outro chegar, você vai estar tão cheia que você vai querer transmitir isso para ele, mas não que você vai querer pegar dele para sua vida. Não é assim que funciona, Marissa? Justamente. Então, é uma coisa tão satisfatória que nós só encontramos no Senhor. E aí, quando eu fui procurar esse momento, e aí minha filha ficou enferma, sabe, Marissa? Eu não entendi nada na hora. Eu falei, meu Deus, eu tava procurando ajuda e o trem piorou tudo. Foi assim que eu pensei. Falei, pronto. Aí, de um dia para o outro, eu tive que me mudar da cidade. Eu estava inaugurando a minha empresa.
não inaugurei, abandonei faculdade, abandonei tudo, acabou. Estava lá em Barretos, minha filha para UTI, a minha filha já não andava mais, e eu fui com uma palavra de Deus. Sabe o que Deus falou para mim? Filha, vá em paz, não é para a morte, é para a honra e glória do meu nome. Às vezes, irmãs, nós não entendemos o agir de Deus. Nós queremos que seja do nosso jeito. A gente acha que porque não é do nosso jeito, Deus não está agindo, e Deus não está vendo, e Deus não está fazendo nada. Mas não é assim. Hoje, o que nós temos que fazer hoje é ter fé e acreditar que o trabalhar de Deus não é da nossa forma, que Deus não vê como nós vemos. Nós temos que entender isso, que Ele é um ser sobrenatural, que Ele é um Deus poderoso, um Deus que te criou, que os seus pensamentos para Ele Ele fala, eu conheço, filha, foi eu que te gerei. Antes de você pensar, eu já sei o que você vai pensar. Então, quando isso aconteceu, Marisa, eu fui com uma palavra. E eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, aí os médicos de novo, mãe, é assim, o estado dela é grave, é leucemia, é câncer, já vamos entrar na UTI, pá. E quando eu recebi aqueles laudos, aqueles negócios, eu falava, meu Deus. Aí Deus falou assim para mim, filha, eu te trouxe aqui, porque através da sua filha, eu quero curar você. Então, irmãs, através dessa dor que você está passando hoje, Deus quer tratar você. Se permita. Nós não sabemos a forma de Deus trabalhar. O que você precisa é crer. O que você precisa é ter fé, obediência, posicionamento. Porque a mão de Deus, ela é poderosa. E quando Deus nos coloca em um deserto, Ele supre. Não foi isso que Ele fez com o povo de Israel, Marissa? Ele supriu. Ele supriu. Mas aí as pessoas ainda estavam olhando lá para o Egito. Então, esqueça o que você passou. Esqueça o que você viveu. Não é esqueça. Deixa para trás. Deixa para trás e veja aquilo, contemple aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que os planos deles, os projetos deles são ainda maiores do que os seus sonhos. Então, contemple, creia no que Deus vai fazer na tua vida. Então, quando, Marissa, eu entrei lá, eu falei, Deus, o Senhor quer... Eu não tinha intimidade com o Senhor. Então, foi na dor que eu fui ter intimidade com Deus. Foi na dor. E quando eu entendi, na verdade eu não tinha entendido nada ainda. A minha decisão foi crer. Eu ouvi uma pessoa falando, uma mulher de fé, uma mulher posicionada. Ela falou, eu falei assim, Deus, se essa mulher, Deus fez tudo isso na vida dela, o Senhor vai fazer na minha também. Marissa, foi desse jeito que eu agi. Eu decidi crer porque eu estava cansada de viver aquela frustração, aquele vazio, aquele momento que... Uma vida de mentira totalmente frustrada. Eu estava cansada de sorrir e por dentro tá ali preso, sofrendo. Daí eu decidi, Marissa, Deus começou a tratar. Irmãs, Deus começou a curar, Deus é contigo mesmo. Amém, irmã Leida. Então, quando Deus começou, Marissa, a movimentar a cura e libertação, só que enquanto eu estava no deserto, aí veio o divórcio, aí veio a perda da empresa, então as coisas estavam se afundando. Mas Deus estava no deserto, era Deus que estava me conduzindo. E Deus começou a fazer o quê? Suprir as minhas necessidades. Então é isso que Deus faz conosco quando nós entramos no deserto, quando nós entramos no vale, né, de ossos secos ali, no Vale da Morte ali, quem tá conosco é o Senhor, porque Ele nos colocou, Ele nos supre para mostrar que Ele é Deus. Ele quer mostrar que Ele é glorioso sobre a tua vida, que tudo aquilo que você precisa está nele, e é diante da dificuldade que a glória dele é revelada. O povo do deserto viu maná brotar, o povo do deserto viu o círculo, o fogo ali à noite enquanto eles caminhavam, viu a rocha, viu a água sair da rocha. Marissa, eu vivi isso. Foi no momento em que eu não tinha mais nada, eu perdi a empresa, eu perdi tudo e a minha filha estava enferma. Mas eu olhei para Deus, eu olhei para a palavra, eu olhei para aquilo ali. E foi um processo de cura e libertação gigantesca. Eu demorei 30 anos para dormir de luz acesa na minha vida. Então foram traumas, medos olha a continuidade aqui que eu estou falando do inimigo. Quando eu estava lá, o diabo ainda falava assim, agora você está dentro da igreja, agora você está íntima de Deus.
né? Falava assim, agora então você precisa pensar que o que é pecado, agora sexo é pecado, você não pode fazer mais. Aí o diabo falava assim, porque era... Nós entendemos que são os princípios, né? Que são... Mas ele falava, então assim, mudou minha visão. Falava assim, Deus, então eu quero um marido, eu quero um novo marido. Porque daí meu marido, nós nos divorciamos, ele casou novamente, ele teve outro filho, né? E foi viver a vida dele. E aí, eu ali naquele momento, Deus, eu não vou aguentar viver isso tudo sozinha. Né? Aí vem a nossa incapacidade, né? Que nós não somos capazes, que eu sou pequena, que eu preciso de alguém para me ajudar. O que eu fui fazer? Fui orar a Deus, falar, Deus, me ajuda, eu preciso ter um marido para me ajudar agora, porque agora eu fiquei endividada, agora eu fiquei sozinha com a minha filha dentro do hospital, agora eu perdi tudo que eu tinha. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, Marisa. Eu ajoelhei, comecei a orar, Deus falou assim para mim, filha, enquanto você não entender que eu sou tudo o que você precisa, eu não vou te dar teu marido. Eu fiquei procurando, falei, de onde que eu tô ouvindo isso? Foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo de uma forma gritar dentro de mim. Você precisa entender que eu sou tudo na sua vida. Deixa eu conduzir. Sou eu quem faço. Parece que Deus começou a mover. E aí as pessoas que estavam ao meu redor me ajudando. Por quê, amigo? Nós temos que caminhar em comunhão. Esse é o relacionamento que Deus quer. Não é só um relacionamento. Nós precisamos ter esse relacionamento, né, Marisa? Dentro da igreja, comunhão, irmãos, membros, corpo. Nós precisamos, porque caminhar junto. Porque tem até um... depois eu troquei aqui o versículo. Mas aí nós precisamos caminhar junto. Então essas pessoas... Irmãos, quando Deus coloca alguém na tua vida, decida ouvir. Se essa pessoa tem frutos, bons frutos, decida ouvir. Decida caminhar ao lado dela. Então, aquela pessoa, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu não queria mais errar. Chega de errar. Então, procura um direcionamento de Deus, uma pessoa de Deus ali do seu lado para te dar uma palavra, para te encorajar e para te levantar, para jogar você para o projeto, para os sonhos, para as coisas de Deus. E não que você vá dar um passo para trás. Então, Marisa, eu comecei a acompanhar, eu não entendia no momento. No começo nós não entendemos, mas aí depois comecei a entender, e Deus começou a curar, e começou o processo de cura. E Deus falava, não faça isso, não procure isso. As bandejas chegavam assim, ó, pessoas crentes, eu pastor, e Deus falava, filha, ora que eu vou te revelar o coração dessa pessoa. Marisa. Eu falava, meu Deus, no outro dia o Espírito Santo revelava tudo. Eu falava, como, meu Deus? E Deus falava, filha, o inimigo é estrategista, você não olha mais para os homens do mundo, mas você agora está olhando para o crente, né? Assim, porque nós temos pessoas crentes, doentes, só que ele só mudou minha visão, ele queria me enganar. Eu falava, Senhor... Eu costumo dizer assim, né? Nós, né, a gente espelha muito nas pessoas, nos homens da igreja, nas mulheres da igreja. Isso. E, infelizmente, essas pessoas, assim como as pessoas do mundo, elas são frágeis, elas têm os erros, elas também podem nos frustrar. Eu costumo dizer que eu tive essa experiência de ser frustrada. E o que me decepcionou é que eu achava que isso não existia, não podia existir. Porque por ter nascido em um berço cristão, meus pais sempre muito rígidos, eu pensava, não, as pessoas lá dentro não podem falhar, elas não erram, não vão me decepcionar. E quando errou e falhou, e que eu comecei a ver até mesmo a podridão que existia, eu me afastei da igreja, eu me afastei de Deus. Só que Deus não tem culpa do ser humano, das pessoas, né? E só que, aí o que acontece, eu costumo dizer, você já foi frustrada no mundo, então o inimigo tinha que fazer com que você fosse frustrada dentro da igreja, né? Isso! Assim. Ele muda, ele não desiste, né? E Marisa, se a gente tiver aqui pouco tempo, eu não sei, daí você me fala que eu dou uma... Tá tranquilo. Se a live cair é porque o tempo, o próprio Instagram, ele corta quando dá o tempo, mas tá tranquilo. Tá? Então, assim, então, ali foi mudadas as estratégias, mas Deus falava assim, filha, são pratos de lentilha, não troco o que eu tenho para você por aquilo que parece ser bom, mas veio para te matar de novo. E eu falava, amém. E eu não via nada, mas aos meus olhos humanos, aquilo era perfeito.
Então, assim, aos nossos humanos, os nossos olhos humanos, tem coisas que são perfeitas, mas não, são enganadoras. É igual a serpente lá, falou, lançou, é enganadora. O fruto era bom, enfim. Aí, Maressa, eu comecei a ouvir a voz do Senhor, comecei direcionada. Irmãs, teve uma aqui que comentou assim, eu estou no deserto há tanto tempo, vamos falar sobre isso aqui dentro do meu testemunho. Os médicos deram para minha filha 3 anos e meio de quimioterapia, semanalmente. Então, eu não podia sair de lá. Eu praticamente morava dentro do hospital. Irmãos, e Deus falava assim para mim, nas igrejas, eu ia nas igrejas, Deus falava assim para mim, sua filha está curada. Sua filha está curada. E eu chegava e no outro dia, quimioterapia. Fazia o exame, a leucemia estava lá, certo? Então, o que eu quero falar com vocês aqui? Deus já liberou as bênçãos no reino espiritual. Já está liberado sobre a sua vida, os sonhos, os projetos. Nós temos que batalhar, porque ali em Efésios 6:10, a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra os principados, as potestades, as hostes celestiais ali, espirituais. Então, a nossa luta é contra aquilo ali. Então, Daniel lutou, né? A benção estava ali. Deus mandou o anjo para destravar aquilo ali. Então, tem coisas que estão travadas, que nós temos que aprender a destravar no reino espiritual. É essa luta, é oração, é jejum. Aí já entra outra coisa que eu quero falar desse projeto, desse propósito de deserto de tanto tempo. Deus deu uma palavra, ela estava curada. Davi, quando ele foi ungido ali na mesa, no outro dia ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele não virou rei aquele dia. Então, se Deus tem uma promessa na tua vida, pode ser para amanhã? Pode, mas pode ser para depois. Aí vem as perguntas. Por que está demorando tanto? Então, nós temos que entender que há um processo de preparo. Vamos orar diferente. Senhor, revela para mim, me ajuda, me conduza, me prepara para receber o melhor do Senhor. Então, nós temos que ser preparados. Por que eu digo isso? Nesse processo de quimioterapia, Deus falava que estava curada, mas eu estava lá. Eu falava, Deus, o Senhor está falando que já está curado, mas eu estou aqui ainda. Nos olhos espirituais, eu estava curada. Minha filha não ia morrer. Não ia morrer. Então, o que você está passando hoje, não decreta a morte, seja na sua vida financeira, profissional, amorosa. Vai acontecer. As circunstâncias que acontecem hoje não impediu a promessa de Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. Mas o que acontece nesses 4 anos? Eu precisei desses 4 anos lá em Barretos para que eu fosse tratada. Então, se permita viver esse processo de deserto para Deus tratar e fazer a obra completa na sua vida. Por quê? Se Deus, irmãs, tivesse me entregado um marido naquela época, eu tinha acabado com tudo de novo, porque eu não estava preparada para receber. Hoje eu entendo. Aquela época, Maressa, eu achava, agora eu sou crente, agora eu estou posicionada, agora eu estou, né, na igreja firmada, agora eu jejuo, agora eu oro, agora eu não falo mais de relação sexual, agora eu entendi meu pai. Não é bem assim. É ele que conhece o seu interior. Então pede para ele curar seu interior por completo. Deixa ele trabalhar em você, deixa ele curar as feridas, os traumas, os medos, porque quando chegar nas suas mãos, vai ser duradouro. Quando chegar nas suas mãos, vai ser duradouro, não vai ser mais algo passageiro. Chega do passageiro nas suas mãos, na sua vida, chega. Então, quando isso aconteceu, só que eu continuava, Maressa, Deus, não chega, porque eu ainda não estava curada, porque se eu tivesse sido curada por completo, eu ia ver que isso não é mais dor. Isso não tem que ser dor sobre as nossas vidas. Então, hoje eu vivo numa paz, aquela paz que realmente excede todo entendimento. Então, quando você estiver curada, tratada, aí Deus vem com a benção. E isso daí já não vai ser mais um sufoco, jejum, oração. Não pode ser assim. Então, que você venha ter essa intimidade de conhecer quem Deus é na tua vida, ser cheia da presença dele, para que ele te apresente o que é dele, para que você tenha entendimento. Lá em Amós 3:3 fala assim, ó, o Senhor nos ensina que não podemos andar 2 pessoas juntas se não estiverem de acordo. Aqui já é uma... Acabou.
A palavra aqui, irmã, se você estiver andando, tem muitas, Maria, essas pessoas que estão dentro da igreja e falam assim para mim, eu tô orando há tanto tempo, tô esperando há tanto tempo meu marido, mas tem um homem aqui fora do mundo que tem um caráter tão bom. Irmãos, não estão no mesmo acordo, não estão no caráter é uma coisa, não estão no mesmo propósito. Ele não tem esse conhecimento. O que Jesus fala lá para o homem? Ama suas esposas como Cristo amou a igreja, que dará a sua vida por ela. É isso, é o amor. O homem que tiver no princípio de Deus, no propósito de Deus sobre a tua vida, ele vai pensar inúmeras vezes antes de te ferir, porque ele vai te ver como Cristo te vê. Como Cristo te ama. Mulheres, chega de nós sofrermos abusos, chega de depender desses falsos elogios. Aceitar Né, migalhas, né? Isso mesmo, aceitar migalhas. Chega disso sobre as nossas vidas. O homem que Deus tem para você é um homem que vai te olhar como Cristo te vê, como o Espírito Santo te vê. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é preciosa, você é uma joia nas mãos do Senhor. Ele tem o melhor para sua vida. Então, que hoje, Marissa, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. É uma live que dá vontade de ficar falando. Ela é muito ampla, né? Muito. Se a gente dá for pegar para abranger várias coisas. Você disse algo bem interessante. Não é porque um homem do mundo ele tem um caráter que nós vemos que pode ser um caráter legal. Uhum. Caso é uma moça casa com uma pessoa que se diz cristão ou que é. E o casamento está ruim. Aí o homem do mundo dá-lhe uma atenção, parece ser um cara legal. A partir do momento que você deixa, né, que você vá ter algo com alguém que não está no seu chamado, automaticamente ele vai revelar o verdadeiro caráter dele. Isso. Então, eu queria muito ter falado sobre esses traumas que vêm da infância, né? Esses medos, por que são gerados, como que, né, o inimigo trabalha em cima disso. Mas a gente pode marcar um outro dia e falarmos mais sobre esse processo aí. Só para concluir a questão do deserto, então, assim, nós temos que entender que o deserto ele vem para nos preparar, para nos capacitar. Porque quando eu estava lá esperando esse processo, e esse processo nós temos que aprender a parar de murmurar, né? Esse momento que nós bloqueamos a nossa fé, será que vai acontecer? Ali já anula muita coisa, né? Ali já Deus fala que a nossa fé, é impossível agradar a Ele sem a fé. Então, não desista, irmãos. Eu levei esses 4 anos. Eu achava que ia 1 ano, porque Deus falava que já tinha sido curado. Então, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Então, creia que no deserto Ele supre as suas necessidades. Ele te prepara para te entregar algo. Então, assim, houve tantas promessas de Deus nesse tempo de deserto, tantas promessas, e eu via só as coisas desmoronando. Mas Deus estava cuidando, né? Deus estava cuidando de cada detalhe, até que começou o tempo do cumprimento, de eu colher o que eu havia plantado. Eu plantei oração. Então, assim, continua plantando, continua, porque o tempo da colheita, o tempo dos frutos sobre a sua vida vai chegar. Vai acontecer. Então, agora é momento de você se posicionar e ouvir a direção e a voz de Deus. Por quê? Alguns momentos de deserto nosso, de dor, nós acabamos dando um passo para trás, assim como o povo do deserto fez, né? O povo de Israel no deserto. Então, não dê esse passo para trás. Continua olhando para aquilo que Deus prometeu e liberou sobre a sua vida. Então, mesmo que você esteja nesse momento doloroso, continua olhando para a promessa de Deus sobre a tua vida, que Ele vai continuar suprindo as suas necessidades. E assim, é glorioso. A minha filha hoje está curada. Deus disse que ia me honrar na onde eu mais fui machucada. Irmão, se é promessa de Deus sobre a sua vida, vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Cristo faz sobre a tua vida. Então, permita-se, nesse momento de deserto, você conhecer mais Deus, porque é esse momento que Ele quer se apresentar para você como Deus da sua vida. Então, deixa Deus ser Deus na sua vida e cuidar. Não
não dê olhos, né, nessa necessidade de olhar, mas lá eu tinha isso. O povo do Israel fazia, né, Marissa? Mas lá eu tinha isso. Mas o que Deus tem para sua mão porque quer te entregar é maior do que aquilo que você tinha lá atrás. Justamente. Então, assim, é só questão de nós ampliarmos, né? E a nossa mente destravar a nossa mente. Pedir todos os dias, Senhor, eleva os meus pensamentos cativos aos pensamentos do Senhor. Porque os pensamentos do mundo, os pensamentos que o inimigo joga o dia inteiro na nossa mente, isso daí só vai nos levar de volta para trás. Amém? Justamente. É isso. Não é uma pergunta, mas é importante lembrar que precisamos estar tão firmes com Deus ao ponto de não estar o tempo inteiro achando que somos dependentes do parceiro. Chegará momento que será Deus. Justamente. Porque criar dependência em pessoas nos gera decepção. E quando criamos dependência em Deus, nós criamos intimidade. Intimidade gera cumprimento de promessas ao nosso favor. Exato. Ó, tem uma pessoa aqui perguntando assim: hoje você é casada? Que pergunta maravilhosa. Não. Não. E hoje sou uma pessoa descansada. Né? Hoje sou uma mulher descansada. E deixa eu ver o nome dela aqui. Walkiane, deve ser assim. Hoje sou uma mulher assim. Walkiane, hoje eu não aceito mais alguém que não esteja... Como que eu vou dizer isso? Marissa, você me ajuda aí. Hoje eu tô tão cheia em Deus, eu tô tão suprida nas minhas necessidades com o Senhor, Ele é tão meu pai, tão meu amigo, que aquilo que eu mais almejava no meu passado, eu estou totalmente descansada. Mas há uma promessa de Deus. Só que hoje é uma promessa de alguém que vai caminhar do meu lado, como, né, que eu sou ungida missionária, então, assim, alguém que vai entender o meu chamado, alguém que vai entender o meu propósito, alguém que vai caminhar junto comigo nisso. Eu recebo toda semana alguém querendo orar, alguém querendo conhecer, no relacionamento com Deus. É complicado, né? É difícil. Uma mulher bonita igual você, assim, quando eu mandei a foto pra Cris fazer o cartaz, aí ela, oxi! Mas nós estamos tendo pessoas bonitas aqui para estar. Amém. Igual você disse, você explicando para ela por que não está casada, não é que você não tenha necessidade de ter uma pessoa. Isso. Mas antes, a sua carência e a sua falta de relacionamento com Deus fazia você ter escolhas ruins. E hoje você está tão cheia que quando a pessoa aparecer, você vai saber. Exatamente. Que nem eu quis falar, que aparece muitas pessoas, mas hoje o relacionamento com Deus ele é tão íntimo que já não, meus olhos não são mais enganados, os meus ouvidos não são mais enganados. Que é assim como você diz, que quando aparecer, porque Deus falou para mim, o tempo e como seria. Esse relacionamento construído em Deus te traz descanso. Porque você entende o tempo, você entende o propósito, né, Marissa? E você entende o porquê que isso vai acontecer. Então, isso é glorioso. Então, a minha alegria está como vai acontecer e o porquê vai acontecer. Então, eu quero que seja como Deus me mostrou. Não como a minha alma, o meu coração no momento de carência ou no momento difícil, né? Por ser mãe solteira. Não é por esse momento da minha alma. Então, não é para suprir essa minha necessidade aqui, é para suprir o propósito de Deus que é maior sobre as nossas vidas dentro de um relacionamento. Então, assim, sei que tá próximo. Eita, Glória! Sei que tá Amém. próximo. Em nome de Jesus. Nos convide. Amém. Ai. Amém? Meninas, bem rápido aqui, eu quero convidar você a seguir o perfil Chá para Princesas Brasil. Você que não segue o Chá para Princesas Pará, Chá para Princesas do Maranhão, temos 3 perfis. Então segue lá. Deus abençoe você, Marcela. Ô, Marissa, você quer voltar para orar? Ou dá tempo de orar, pode orar. Dá? Então, se cair aqui, sintam-se todos abençoados. Eu quero que vocês elevem seus pensamentos, ponham a mão no seu coração agora, porque nós vamos clamar ao Senhor, ao Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo,
O Senhor é o dono dessa live, é o Senhor que está aqui. Em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor vá sobre o coração de cada uma das mulheres, dos homens que se encontram nessa live. Pai, em nome de Jesus eu te peço que aonde há feridas, aonde há traumas, aonde há medos, aonde foram abusadas, que o Senhor visite. Visite essa pessoa desde a infância dela. E vá, papai, em nome de Jesus, trabalhando com cura, com libertação. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade sobre esta live. O Senhor tem liberdade sobre essas vidas, Pai, para que haja libertação, para que haja cura, cura na alma, cura na ferida, Espírito Santo. Entra no secreto, entra no oculto, entra no escondido, entra, Senhor, nessa intimidade, entra nessa dor, Espírito Santo, vai trazendo para fora, vai curando, vai libertando, Senhor, vai esvaziando essa pessoa de tudo aquilo que causou dor, de tudo aquilo que causou sofrimento, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, cura, libera sobre essas pessoas agora o teu bálsamo, libera sobre essas pessoas agora, Espírito Santo, a sua cura. Cura, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Senhor, Espírito, vai enchendo essa pessoa. Enche esse vazio, enche essa lacuna, preenche, Pai, toda essa lacuna para a sua glória, Senhor. Enche da tua presença, enche, Senhor, da tua paz, enche do teu amor, que entendimentos, que mentes sejam abertos, olhos, ouvidos espirituais sejam abertos, Pai, em nome de Jesus, para ouvir a tua voz, que pessoas aqui sejam direcionadas pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Pai. Vai entrando, vai curando, vai libertando, vai enchendo do teu amor. Transborda sobre essas vidas, Espírito Santo. Vai tocando por completo. Pai, conduz essas pessoas que estão no deserto. Capacita elas, dê entendimento, dê visão, fé sobre essas vidas, aumenta a fé dessas pessoas, Senhor, para que elas continuem no propósito, para que elas continuem olhando para o Senhor que trouxe e traz, Pai, esperança, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo eu te louvo, eu te agradeço, que aonde há uma pessoa aqui ferida, com espírito de depressão, um espírito de ansiedade, Senhor, que em nome de Jesus caia por terra agora, seja repreendido, anulado sobre essas vidas, para a honra e glória do Senhor. Eu declaro, Senhor, como boca profética, vai romper, vai acontecer, pessoas serão curadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo restauradas, para a honra e glória do Senhor, para a sua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.